Uma boa tarde a todas e todos. Quero acolher a cada um, a cada uma, nesta tarde de quarta-feira. Falo aqui de Brasília, me chamo Joaquim Alberto, faço parte da equipe de pastoralidade do Grupo BEC, da União Brasileira de Educação Católica, e é em nome do Grupo BEC que eu quero acolher vocês para este primeiro diálogo de pastoralidade de 2021, uma iniciativa que nasceu no ano passado para a gente falar sobre temas relacionados com a pastoralidade, com a identidade católica, com o nosso compromisso com a educação. E a gente iniciou ano passado falando sobre a campanha da fraternidade, e esse ano a gente retoma, 2021, falando também de um tema que tem muita sintonia, é o tema da campanha da fraternidade ecumênica deste ano. Então, a gente também inicia retomando esses diálogos em 2021, com uma programação voltada também para este enfoque, da nossa identidade. E aí eu acolho a cada uma, mas de modo muito especial, o Fábio, que está aqui conosco, o Jonathan e a Raquel, que vão colaborar de maneira muito significativa, que são os nossos convidados, o mediador, que vão nos ajudar com esta reflexão, e acolho aqui também na pessoa deles todos os participantes, das nossas unidades de missão, que estão também aqui conosco, É uma iniciativa da pastoralidade, mas com um envolvimento muito profundo dos líderes, dos coordenadores e coordenadoras de pastoralidade das nossas unidades. Agradeço desde já todo o compromisso de cada um, nesse processo, e queria também fazer memória, antes de passar a palavra para o Fábio, que vai mediar esse processo, queria fazer memória hoje, dia de São Romero, São Romero da América, então fazer memória do martírio de que ele possa nos inspirar e nos impulsionar, no compromisso com os mais frágeis, com os mais pobres, que Dom Oscar Romero, que a sua memória possa estar junto conosco, e nos impulsionar para pensar como é que fraternidade e diálogo, como é que os nossos compromissos podem ser cada vez mais amorosos nesta humanidade, e também nos colocar neste momento em que o mundo vive toda essa mazela por conta da pandemia do novo coronavírus, mas também todas as outras pandemias que se fazem presentes na nossa sociedade, essas abissais desigualdades e todos esses contextos que têm cada vez mais se aflorado no contexto que a gente vive enquanto país, Então, também nesse momento que a gente se coloca para dialogar sobre esse tema, a gente também estabelece uma profunda comunhão com cada brasileiro, com cada brasileira, com cada ser humano que tem sofrido, padecido por esse contexto pandêmico que a gente vive no mundo, mas também hoje de maneira muito agravada, acentuada no nosso país. Então, desejo um ótimo diálogo para cada um de nós. Aproveitem muito, façam perguntas para Jonathan, para Raquel, para Fábio também. Essa é a ideia, que a gente possa dialogar, debater, Ao longo da conversa, que o Jardel, que está nos assessorando aqui, também vai disponibilizar para vocês um link de um formulário para que vocês possam registrar presença, para também depois receber um certificado sobre essa atividade. Então, a partir desse ano, os diálogos de pastoralidade também vão encaminhar também tanto o registro de presença como os certificados da participação de cada um e de cada uma. Tá bom? Então, queria acolher agora o Fábio, mais uma vez. Professor Fábio, doutor em filosofia. Fábio é um grande companheiro, chegou há pouco tempo no grupo, mas a nossa vida já se cruzou em outros momentos. Então, acolho o Fábio aqui, que é doutor em filosofia e é coordenador de pastoralidade do Centro Universitário Católica do Tocantins. Então, Fábio, bem-vindo. É uma alegria, gratidão pelo convite, de ter aceitado o convite de mediar essa conversa. A pauta é contigo agora, meu irmão. Opa! Obrigado, Joaquim. Uma boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esse momento de conversa, de debate, de reflexão acerca de uma temática que é extremamente importante, para nossos tempos, fraternidade, diálogo, compromissos de amor, inspirações para uma prática educativa, Acho que o Joaquim pontuou bem, Nós vivemos num tempo extremamente difícil, todo o cenário da educação brasileira e mundial teve que se ressignificar toda, para tentar
fazer essa pedagogia do caminho, né? Eu achei a proposta interessante, né? De como que a gente pensa a caminhada dos nossos alunos, né? Nesse processo que é tão doloroso, né? Enfim. Então, eu gostaria agora sem mais delongas, né? De apresentar este nosso convidado e esta nossa convidada para o dia de hoje, né? Que tenho certeza que vai contribuir muito para as nossas reflexões enquanto educadores, né? Enquanto utópicos da educação, né? Então, nós estamos aqui com o Jonathan Félix, né? Que é fundador e editor-chefe da revista Censo. Ele é doutorando e mestre em Ciências da Religião, administrador, pedagogo, membro do Comitê Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa, o CDR de Minas, atua como pesquisador, consultor e palestrante nos temas da espiritualidade, inteligência espiritual, gestão e trabalho. Seja muito bem-vindo, Jonathan. E estamos também com a nossa querida irmã Culê, Raquel Culê, religiosa, consagrada, da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, irmã, filha da Caridade, assessora de pastoral, doutora, mestre e bacharel em teologia pela PUC do Paraná. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, né, eu passo imediatamente a palavra para o nosso querido Jonathan, para que ele possa conversar com a gente. E só porque questão de ordem, daí achei interessante as pessoas que forem intervir com alguma pergunta, sinta-se à vontade para abrir o áudio ou mesmo para fazer suas perguntas aqui pelo chat, daí a gente vai conversando. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Fábio, pela acolhida. Saúdo você, a querida irmã Raquel, Joaquim, todas as pessoas que estão aqui. É uma alegria muito grande mesmo e estar aqui nessa casa, né? Eu sou filho lá da Unileste, a minha professora querida aqui do lado já falou, minha eterna professora Maria do Rosário, a Zarinha, que para mim é uma grande inspiração. A Zarinha, ela dá aula com a vida, ela pisa no chão, encontra com os alunos, isso é muito gostoso. É uma professora que me marcou e marca, e hoje nós somos amigos. Ela tem me ajudou aí nos últimos meses até revisar também o meu questionário para o doutorado. Então, que bom te encontrar aqui, te encontrar nessa casa. E hoje, para partilhar com vocês, gente, um pouquinho de diálogos, né, de caminhos, de fraternidade, de compromissos, eu vou partir muito de vários lugares, porque a gente não é feito só de um lugar, né? Não sou feito só de um curso, eu sou feito de encontros. Cada encontro vai informando, vai me fazendo quem eu sou, e vários saberes vão completando e vão me tornando e fazendo cada dia ser um ser humano diferente. Então, eu trago aqui comigo muita gente que eu conversei, muita gente que eu amo, e principalmente muitas tradições que eu conheci que são diferentes da minha e têm me ensinado muito, principalmente a reduzir e aprender a reduzir certezas, verdades absolutas, mas aprender que o diálogo é o caminho que pode nos transformar e que pode fazer a sociedade que a gente acredita, né? Então, durante toda a minha fala, eu vou trazer pessoas que me completam. E quando a gente está falando de diálogos, eu quero convidar a gente para pensar, e é isso, né? A escola, a universidade, ela é um laboratório. Ela é um grande espaço de diálogo. Ela nos ajuda, de fato, a construir, a aprender a dialogar. Para a gente estar aqui numa experiência com várias pessoas da universidade, aprende a gente a reduzir as certezas que a gente chega achando que sabe tudo e vai aprendendo, sabendo que cada momento as coisas vão se completando. Então, tanto a escola da educação básica e o ensino superior, esse grande laboratório, esse grande point de encontro que também nos conecta aí para o mundo e nos faz ajudar a construir pactos cada vez mais concretos e coletivos, né? Ajudar os saberes a se encontrarem. E aí, como que a gente pode experimentar o diálogo, né? Tanto no ambiente acadêmico, quanto fora do ambiente acadêmico, sabendo que isso tudo está interligado, como o Papa Francisco tem cada vez mais provocado a gente, né? Como a gente pode educar para o respeito, para a alteridade, como criar uma verdadeira fraternidade entre a gente, e aí pensar se as nossas práticas,
dentro desse espaço educativo, tem promovido mais o diálogo ou tem potencializado o ódio, né? O que a minha imagem, o que a minha ação, a minha prática como educador tem me ajudado a promover? Mais diálogos ou potencializado o ódio? Essa é uma pergunta que eu gostaria que a gente carregasse durante toda a nossa fala e a gente fosse tentando encontrar os caminhos para isso. E nós temos vários elementos, diálogos contemporâneos, várias vias que podem ajudar a gente a pensar esse caminho que a gente está aqui construindo, né? Uma primeira chave de leitura que eu queria que a gente colocasse é da sociedade de conhecimento. A gente poderia falar de vários vieses, mas eu quero falar que a partir desse lugar, dessa sociedade que a gente está vivendo agora, que é contemporânea, que não é só uma sociedade, são várias sociedades, e esses grupos que vivem, né, da criação de conhecimento, que a gente está chamando aqui de sociedade de conhecimento. Não porque eles tenham uma sabedoria maior que as sociedades que nos precederam, mas porque uma coisa para entender todas essas mudanças, esse foco hoje que a economia, o mercado e os movimentos que vão tendo, que é a criação contínua de conhecimento, tanto do ponto de vista das ciências e da tecnologia, e a transferência e a crença em todos esses aspectos na ciência e na tecnologia. E aí, essas são as sociedades do conhecimento que a gente precisa trazer aqui para pensar como isso tem influenciado a gente. Eu penso muito um pouquinho disso quando eu estudo o Courbet. O Courbet é um padre jesuíta, catalão, que estuda qualidade humana profunda. A pesquisa dele foi ajudando a gente a identificar nas sociedades anteriores, nas pessoas que antes de nós, os nossos antepassados, como que eles cultivavam isso que a gente chama de espiritualidade. E que para ele, no núcleo comum, ele é um estudioso das ciências da linguagem, nesse núcleo comum tem algo que nos faz humano, que independente da tradição, tem algo ali que nos ajuda a construir algo e a perceber como humano, se perceber como humano. E veja só para ilustrar um pouquinho aí dessa sociedade de conhecimento. A gente tem a posse do Bento XVI e nós temos a posse do nosso querido Papa Francisco. Olha, em pouco tempo, a diferença e o uso da tecnologia nas mãos. Isso, muitos pesquisadores têm chamado de um crescimento exponencial, né? A coisa é muito acelerada, tudo muito marcado por essa dinâmica acelerada. O que isso está mudando no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir e no nosso jeito de construir diálogos, né? Quais são os medos que isso traz para a gente e quais são também as potencialidades que isso traz para a gente? E aí essa dinâmica acelerada da tecnociências, ela está cada vez mais, gente, impregnando em todos os espaços nossos. Reparem como estão as nossas jornadas, o que tem mudado no nosso dia a dia, do acesso às informações, o que tem mudado dentro do nosso trabalho com essas dinâmicas aceleradas, o que isso tem mudado na saúde, isso vai afetando. E aí o que o Courbet mostra para a gente é esse aceleramento desse processo que vai ocupando todos os territórios da nossa vida. A agenda latino-americana, acho que muitos aqui devem conhecer, ano passado o tema dela foi esse, um tsunami tecnológico, a revolução tecnológica sobre a gente, e apontando vários perigos que a tecnologia, essa revolução de depositar tudo nas tecnologias, estava trazendo os vários aspectos. E o rolo compressor que isso traz, principalmente as camadas mais pobres. Porque quem tem acesso à internet? Quem fica com os dados? Quais são as possibilidades que a gente cria a partir disso? E aí, gente, eu preciso falar aqui dessa disputa de narrativas que a gente está vivendo, para a gente partir para essa parte do diálogo. Nós temos, o Courbet mostra, por um lado, assim, que nós temos uma sociedade aí que está totalmente ligada à investigação e à exploração. É um modelo de sociedade de conhecimento. Aqui, para quem mora em Minas Gerais, sabe o que são as empresas que exploram a qualquer custo todos os recursos que nós temos. Então, essa empresa está interessada na exploração contínua, na investigação, e pouco se importando com o impacto social, pouco se importando com as pessoas que ocupam esses territórios, sem dialogar com esses territórios. A gente sabe como que as famílias que foram afetadas, por exemplo, pelos crimes que aconteceram da Samarco,
o quanto que até hoje elas sofrem e não receberam nada por isso. O tanto que a vida delas foram afetadas na perca da casa, perca de documentos, que representem documento como a nossa identidade, a quantidade de filhos, gente, que ficaram, de filhos que ficaram sem pais e sem mães, e a disputa hoje que esses filhos estão na justiça, pessoas querendo pegar esses filhos, por exemplo, para poder receber o salário que a Vale tem que pagar. Então, veja como que a exploração e a investigação contínua fica nesse caminho. E aí tem um outro modelo de sociedade de conhecimento também, que são pessoas dentro desse grande tsunami que estão buscando qualidade humana, que estão buscando qualidade de vida. E aí a gente podia citar aqui muitas experiências, muitos grupos, vários modelos de economia solidária, economia criativa, a economia de Clara e Francisco, aí a gente cita movimentos, o MST, as comunidades rurais, as economias que estão fazendo forma diferente, os grupos pequenos que vão mostrando, olha, tem jeito de fazer um modelo diferente que não é de exploração, não é de tratar as coisas como recurso, mas entender que tudo isso está interligado. E aí eu estou falando tudo isso para chegar em uma coisa que eu aprendi muito com o pessoal do Candomblé. No Candomblé tem uma das entidades que é Exu, que trabalha, Exu é o da encruzilhada, Exu é o da comunicação. E quando a gente fala da encruzilhada, e Exu é aquele que ajuda a decidir, tomar o rumo, essa energia que ajuda a gente a dialogar, e ele é o senhor da comunicação dentro da tradição do Candomblé, exige da gente uma tomada de decisão. Então, a gente pode pensar que nesse momento que a gente vive, dessas sociedades que é da exploração, da investigação, a gente tem também um outro modelo de sociedade e a gente está se encontrando. Olha quantos tensionamentos e disputas de narrativa nós temos no Brasil. Só para a gente ficar aqui com a gente, né? E só para falar do nosso Jesus, que eu acho que é muito Jesus da escola de samba, da Mangueira, né? O Jesus da gente, mas existe também uma disputa de qual Jesus que está sendo aí colocado. Então, a encruzilhada é esse lugar chamando a gente para decisão, chamando a gente para falar assim, olha, Fábio, irmã Raquel, nós precisamos chegar num caminho comum, porque se a gente continuar desse jeito que a gente está, é a destruição. Se eu continuar explorando do jeito que eu estou explorando a natureza e não entendendo que eu sou parte dessa natureza, nós vamos acabar com esse mundo rápido. E aí, a campanha da fraternidade que a gente chega aqui, né? Quantos tensionamentos a campanha da fraternidade sofreu? Olha esse cartaz lindo, magnífico, essa roda, quanta diversidade nós temos aqui e quanta essa diversidade incomodou. E essa diversidade incomodou porque nós chegamos em pontos de encruzilhada que a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente pensa sobre as comunidades LGBTs? O que nós pensamos sobre a violência contra as mulheres? O que nós pensamos sobre racismo estrutural? Porque nós temos muitos elementos para entender que isso estrutura essa sociedade da exploração. Qual que é a decisão que a gente toma agora? De qual lado nós vamos caminhar? Esse diálogo nosso é um diálogo que potencializa o ódio ou que cria fraternidade entre a gente e que estabelece a partir dessa encruzilhada, por mais que a gente talvez até pegue ali uma via diferente, que a gente não tem que entrar todo mundo ali na mesma rua, né? Mas compromissos que a gente vai fazer para o mundo que a gente está querendo construir. Então, aí a gente começa a pensar a campanha da fraternidade e pensar essa unidade na diversidade. A diversidade, ela é importante. E aí, as tradições de sabedoria podem ajudar a gente em uma coisa muito importante no diálogo. A gente, às vezes, imagina o diálogo só com alguém conversando, assim, da fala em si, né? Mas esquece um outro elemento do diálogo, que é a escuta. E a escutatória, para lembrar aí Rubem Alves, né, nosso querido, mas pensar o diálogo, o silêncio, como não só o silenciamento das palavras, mas o silenciamento dos padrões que interpretam a realidade e as verdades que a gente estabelece, aquilo que a gente aprendeu dentro da cultura, porque, trazendo um elemento que eu falei há pouco do racismo estrutural, nós temos elementos racistas na nossa educação. Como que a gente toma consciência desses elementos? Como que eu vou diminuindo esses padrões de interpretação para poder pensar, gente, esse padrão que eu estou aqui não está legal. Esse padrão aqui não é o que constrói um compromisso de fato com o outro. É um padrão que impõe, que violenta.
o tanto que a gente tem que aprender com a linguagem. Então, o silenciamento, e aí eu gosto muito do Corbis nisso, porque o Corbis fala que isso é uma qualidade humana profunda. É uma capacidade que a gente tem de distanciar não só do que a gente está vendo, mas distanciar dos nossos pensamentos e dessa bagagem de programas culturais que a gente recebe e perceber o que a gente precisa mudar. Isso está nas nossas mãos. Nós estamos nessa encruzilhada. Uma encruzilhada que exige da gente a repensar todos os modelos que a gente está vivendo. E aí a gente já sabe, eu achei magnífico quando o Papa Francisco convoca a gente para pensar o Pacto Educativo Global e que convoca junto com isso para a gente pensar também uma nova economia, uma economia de Clara e Francisco. E ele convoca empresários, convoca empreendedores, convoca estudiosos, pesquisadores, porque nós precisamos estar naquela roda que está ali do cartaz. Nós precisamos fazer essa ciranda da vida para poder construir o caminho que a gente quer, para a gente poder recuperar os rumos da humanidade, né? Qual o caminho que a gente está sendo direcionado? E aí Goethe ajuda a gente a pensar isso, né? Nós não sabemos o que pensamos enquanto não vemos o que dizemos. Então vamos pensar sobre isso que a gente está pensando, vamos distanciar, é quase que um ethos do silenciamento, que a gente pode pensar aqui, o Fábio depois pode completar aí para a gente, é um ethos do silenciamento de tudo isso que comanda a gente, né? E aí a qualidade humana profunda, a construção desses projetos coletivos que eu falei aqui agora, porque nós precisamos de projetos. Isso aí não é um projeto só, porque não é o mesmo projeto para a Europa, não é o mesmo projeto para a África, dentro do Brasil nós temos vários projetos. Quais são os projetos coletivos e os pactos éticos que a gente estabelece para cuidar da nossa nação? O que é ser patriota, né, gente? O que é ser patriota hoje? É a gente deixar 300 mil pessoas morrerem ou a gente, de fato, criar um plano efetivo da vacinação? O que é ter um pacto concreto para a vida? E aí, para fechar, agora eu estou finalizando, eu quero apresentar para vocês uma proposta que é a Ágora. É um movimento, gente, que nasceu em 2018. A Ágora aí com esse grande espaço do diálogo. E claro que a gente for pegar lá na história, na Ágora, muitas pessoas não estavam dentro da Ágora para a decisão, mas essa Ágora aqui, que daqui eu tô falando, é uma proposta que nasceu em Verona, tinha 200 pessoas reunidas, mulheres, homens da África, da América Latina, da Ásia, da Europa, lá no Mosteiro dos Bens Comuns, bem aí simbólico. Foram 3 grupos de trabalhos que começaram a pensar assim, nós precisamos de um novo pacto. Gente, eu estou em Minas, está passando um trem aqui agora, se der um barulhinho aí de fundo, é o trem, aí vocês não falam. Mas o que a gente pensa, o que a gente começou a dialogar na Ágora, é um pacto que a gente precisava construir. A gente pensava assim, olha, nós temos a ONU representa os países, mas quem representa a humanidade? Quem representa as pessoas que não se sentem parte de um país? E aí, nós começamos, a Ágora durou 3 dias, foram contribuições diversas, inclusive com coisas concretas vindo desses países, e produzimos uma carta. O objetivo da Ágora é a gente trabalhar a pluralidade de percursos como uma condição aí para a gente transformar a nossa humanidade, o sujeito público, jurídico, institucional, uma chave para uma vida justa e pacífica entre todos os habitantes da Terra, para a gente salvaguardar, gente, e cuidar da comunidade global, para a gente interpretar esse sentimento profundo de todos os grupos, associações, movimentos que acreditam que a vida ela é promissora na medida em que a gente passa a se reconhecer mutuamente, né? Essa capacidade que a gente tem e esse desafio que a gente tem de coexistir, de cooperar para o bem-estar de todos. Aí aqui vocês devem conhecer algumas pessoas. Quem foi representando o Brasil na época foi o Marcelo Barros, aqui o Marcelo Arruda, o Marcos Arruda, desculpa, o Rafael, o Luiz Rena e a Ana, e a gente juntos ali representando, tentando trazer alguns movimentos que estavam acontecendo no Brasil. Isso foi logo após a posse do Bolsonaro. Vocês imaginam como a gente estava nesse momento também. E aí, quais são os pactos para isso? Como seres vivos, né? Nós somos todos habitantes da Terra. A gente pensar a nossa casa, oikos. Nenhum ser humano e nenhuma organização humana pode ser propriedade. Pensar que nenhum ser humano pode ser propriedade, pode ser tratado como propriedade do outro.
e a gente precisa aprender e continuar aprendendo a viver juntos, com os mais próximos e os mais distantes, entender a gente como comunidade global, comunidades e habitantes da Terra, multiculturais, multilingües, multireligiosa, multiética, e aprender a conviver com a diversidade, e aí trazer um elemento para a diversidade que é importante, que é a respeitar de fato a diferença, né? Porque dentro da diversidade nós temos a singularidade, a gente não precisa que todo mundo seja igual a todo mundo. Como que a gente cria dentro disso o diálogo, respeitando as profundas diferenças que nós temos? E aí a vitalidade da gente construir essa pluralidade. Gente, dentro desse caminho, a proposta que a gente traz, e aí eu estou fazendo isso porque eu quero convidar vocês também para esse caminho, para a Ágora. Uma delas é a construção de um Conselho Mundial da Natureza para defender as pessoas. Isso é importante, porque a ONU também tem os seus interesses e nós precisamos de algo para além dos países. Nós precisamos que a Raquel se sinta representada, que o outro se sinta representada. Olha os dilemas que a gente vive. É uma nova Ágora que a gente está pensando. Uma campanha pela vacina e a quebra das patentes. Então, o Ricardo Petrella, que está comandando isso muito, pensar a quebra das patentes e uma carteira de identidade como cidadão da Terra. Isso não tem, gente, aqui nenhuma função jurídica, essa carteira de identidade, mas é para dizer o seguinte, olha, você, morador de rua, é um cidadão. Você que saiu dos Estados Unidos, ou saiu do México, ou saiu de qualquer lugar, você é um cidadão. E a nossa Carta de Direitos Humanos garante isso para você. Você é um cidadão global. E aí a gente traz tudo isso e tenta conectar com o parlamento planetário e um apoio aí a todas as marchas. Vou colocar aqui no nosso chat o link para vocês acessarem o site. Quem sentir vontade de participar, vai ser uma alegria ajudar a ter vocês nessa construção. E aí fico aí, abro agora para a próxima pessoa e depois a gente dialoga mais. Gratidão, Jonathan, pela belíssima fala, provocativa. Tu trouxe uma ideia de alteridade aí que eu fiquei assim, que é uma ideia extremamente que nos faz pensar muito, né? Daí eu lembro do filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, né? Daí ele dizia assim que numa sociedade que é preciso dizer alteridade, dizer quem é o outro, né? Porque o outro, o que nos vem é sempre outro. Então, numa sociedade que é preciso dizer que há diferença, desconfie desse modelo de sociedade, né? Daí, no final de tua fala, tu traz aí experiências, né, para nos provocar, né, esses pactos coletivos, que eu acho que dificilmente a gente transforma algo senão pela coletividade, né? Porque a lógica já é do individualismo, né? Nós estamos já mergulhados numa espécie de modus operandi, né, que sempre nos conduz ao enclausuramento em si mesmo. Eu acho que essa ideia dos pactos coletivos ela é extremamente interessante e nos convida à mobilização de fato. Então, só a questão de ordem, né? Nós já estamos aqui com o link para as inscrições e a fortiori para a emissão de certificados. E vamos deixar aí essas provocações maiores para o término da fala da irmã. Então, passo imediatamente agora a palavra para a irmã Raquel, e aí, posteriormente, a gente abre para a discussão. Tudo bem? Seja bem-vinda, irmã. Gratidão, Fábio. Olá, Jonathan, Joaquim, todos vocês, todos e todas. A gente está ainda se acostumando a falar com telas, né? Eu acho que todos nós preferiríamos estar numa roda, conseguindo interagir pelo olhar, pela presença, compartilhando alguma coisa de comer, seja o queijo de Minas, seja o chimarrão aqui do Sul, enfim. Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Eu sou Raquel, vos falo da fronteira de Foz do Iguaçu, onde estou residindo atualmente. E esse lugar simbólico quer inspirar também a minha fala, minha simples partilha, né, singela partilha com vocês, a partir dessa temática que anima a nossa missão. Sou educadora também, embora minha formação seja teológica, no atual momento eu piso o chão de uma escola, moro num colégio nosso, aqui em Foz do Iguaçu. O Jonathan começou dizendo que ele é feito de encontros, né? Então, eu acho que essa é uma premissa de todos nós. Nós somos feitos dos encontros e de como esses encontros nos afetam.
E eu sou feita também dos encontros que tive com o Jonathan nas andanças ecumênicas, por aí, com o Joaquim nas andanças da Pastoral da Juventude, em outros tempos, agora conhecendo nas andanças virtuais o Fábio e todas vocês. Que bom que somos feitos de encontros, porque os encontros nos transformam. Eu gostaria de construir a minha fala muito sintonizada com a nossa presença e prática pedagógica. Eu acho que cada um de nós, de diferentes formas, em diferentes espaços, tem essa dimensão educativa não como um simples trabalho profissional, né? Nós amamos isso, nós amamos educação, nos sentimos movidos e comovidos por essa experiência, que para além de fazer algo nos inserirmos juntos no movimento de transformação de si, de nós mesmos e mesmas, de transformação do espaço que está em nosso torno, de transformação das relações, de transformação do mundo. Então, falamos a partir de fraternidade e diálogo, a partir desse chão sagrado, que é a educação, que é a sala de aula, que é a escola, que é o colégio e a universidade. Então, é daqui que a gente constrói essa fala. Na oração da campanha da fraternidade desse ano, nós temos uma expressão muito potente, simbolicamente, e eu acho que nós podemos explorar muito essa simbologia nas nossas práticas pedagógicas, seja com estudantes, com o corpo docente, corpo administrativo, enfim, com os educadores que estão conosco. Em um determinado momento, a oração fala da desconstrução de muros, destruição de muros e construção de pontes. Onde eu resido tem 3 pontes, uma aberta, uma fechada e uma em construção. São pontes reais, mas esse estado delas tem uma simbologia muito propícia para a gente pensar fraternidade e diálogo. É a tríplice fronteira, então uma liga o Brasil ao Paraguai, outra o Brasil à Argentina, e tem uma em construção ligando Brasil e Paraguai. O que representa uma ponte aberta, o que representa uma ponte fechada e uma ponte em construção? Fazendo essa metáfora na experiência dialógica. Pensando o que representa, por exemplo, a ponte aberta aqui em Foz do Iguaçu, a ponte Brasil-Paraguai, a ponte da amizade aberta. Ela representa a vida de muita gente. Nós sabemos que agora, por ocasião da pandemia, com os cuidados necessários a serem tomados, teve que se adotar medidas de fechamento, de restrição, enfim, justificável e entendível, né? Mas no plano simbólico, se olharmos o sentido de uma ponte, está justamente nessa possibilidade que ela dá de encontro. E a vida de um lado e do outro lado da margem depende desses encontros. E a vida das pessoas é o sustento, é o trabalho, é o encontro. Então, a vida das pessoas está ligada aos encontros que as pontes estabelecem. E enquanto nós acompanhamos o grupo de ecumênico da CNBB também para o Ecumenismo, Diálogo Interreligioso, e numa formação que a gente fazia, nós falávamos justamente dessa terminologia. Por vezes usamos a expressão derrubar muros, que é tão violenta quanto construir muros, né? A palavra, a derrubada, ela carrega em si, na expressão e no ato, também uma certa violência. E como que a gente consegue contrapor essa linguagem de violência ou de intolerância, enfim, isso que a campanha da fraternidade chama a atenção para nós, numa outra provocação, numa outra linguagem. E por isso falávamos da desconstrução de muros. Se nós olharmos, ontem estávamos com as crianças em sala de aula, alguns estão presenciais com restritos, né, os pequenininhos do 2º ano, e os outros remotos, né, e perguntávamos o que a gente precisa para construir uma ponte. E eles foram muito criativos, né? Tijolo, pedra, madeira. Um falou que precisava de alfinete. Enfim, se na ponte dele precisa de alfinete, a criatividade das crianças é grande, né? Se a gente olhar para a planta para a obra de uma ponte, de um muro, elas podem ter a mesma matéria-prima. Com pedras, madeira, com tijolos, nós podemos construir muros ou pontes. O que muda? Muda a intencionalidade do construtor e muda a planta, o projeto dessa obra. Pensamos isso num ponto de vista simbólico, aplicado à nossa prática educativa, ao nosso projeto educativo. Nesses tijolos que nós também reunimos e para a construção das nossas pontes ou dos nossos muros, né? O que está envolvido nisso, né? Então, essa lógica de desconstrução de muros e construção de pontes, ela fala muito da experiência dialógica.
Muros e pontes podem ser construídos da mesma matéria-prima. Muda a intencionalidade, muda a planta do projeto. E gostaria de evocar com vocês, acho que todos nós temos alguma memória afetiva com pontes. Eu recordo que quando eu era criança, lá do interior de Santa Catarina, o máximo que tinha perto da minha casa era nós chamamos de sanga, mas é um riachinho bem pequenininho, uma correnteza de água. Ponte era uma coisa impossível de existir lá naquele espaço do sítio. Mas todos os anos nós viajávamos com o pai e a mãe, talvez alguns irmãos, um irmão outro, para visitar a casa da avó que ficava no Rio Grande do Sul. Meus pais são gaúchos, então todo ano a gente ia para o Rio Grande do Sul visitar a casa da avó. E lá nós, para esse caminho, precisávamos sair cedo e atravessar a ponte do Rio Uruguai, que liga, não divide, ela liga os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A gente pode ver a ponte como um elemento que divide, mas também como um elemento que aproxima, né? Então, ela une os dois estados. E para irmos à casa da avó, fazíamos essa experiência de passar a ponte, que para a Raquel criança, aquilo representava quase o Oceano Atlântico. Aquela construção imensa, aquela construção ostentosa, né? E também uma construção que remetia um pouco de medo, por causa da serra, por causa da quantidade de água, enfim. Busco essa memória afetiva para falar de uma relação que a gente pode estabelecer com a prática dialógica, né? Construir pontes e atravessá-las, porque o sentido da ponte é também que algo transite entre elas, implica o risco, implica a disposição de sair, de deslocar-se, né, do próprio meu universo que só tinha um córrego de água, para acolher esse universo ampliado, quando o Jonathan falava antes das narrativas que se ampliam, né? Para acolher esse universo ampliado de um rio maior, apesar do medo, apesar dos riscos. Sabendo que a travessia da ponte, ela reserva algo muito particular, porque do outro lado da ponte não está o meu adversário, no outro lado da ponte não está o meu inimigo, né? Ou alguém que é alheio a mim. Do outro lado da ponte mora a minha avó. E a minha avó é a minha origem, a minha avó é a minha família, são os meus laços, são os meus vínculos. E aí nós vamos lá para Laudato Si, a gente pode pensar dessa interligação que Jonathan já acenava, né? Todos nós e todas nós compartilhamos de um mesmo mundo. Então as fronteiras não nos separam, elas nos identificam, elas nos diferenciam. E o convite é sempre que a gente possa fazer essa experiência das fronteiras como um espaço de encontro. Adentrando um pouco mais naquilo que eu quero partilhar com vocês, eu construí minha fala em 3 momentos. Fábio, vai gritando aí, porque eu falo mais que a mulher da cobra, então se eu falar demais, você me sinaliza, por favor. Compartilho com vocês aqui no chat as 3 premissas que vão nos ajudar a pensar no primeiro momento, né? Com um amigo meu, nós temos construído um projeto de pesquisa, uma reflexão que parte, ele também é educador, trabalha com educação, trabalha com teologia, nós temos essas áreas afins, né, e uma paixão comum por educação e por teologia. Nós temos pesquisado ou construído uma reflexão em torno do que temos chamado de pedagogia do diálogo, né, numa ambiência mais eclesial também, ecumênica, mas pensando uma pedagogia do diálogo para as diferentes ambiências que nós estamos, né? Então, o que corresponderia como premissa dessa reflexão, da pedagogia do diálogo, né? Essa tríade, pensar diálogo, educação e aprendizagem, que eu acho que é o foco da nossa reflexão aqui, né? O diálogo como uma experiência aprendente, seria a primeira premissa. Do ponto de vista qualitativo, a experiência dialógica, ela não é uma reação espontânea dos sujeitos às suas relações. De dizer que o diálogo é algo natural a nós, é de certa forma limitado. Somos seres sociáveis, sim, mas a qualidade dessa socialização, dessas relações, ela tem as suas ambiguidades e os seus limites. Então, a gente aprende dialogando, mas a gente também aprende a dialogar, no sentido de qualidade de diálogo. E o diálogo que envolve aquilo que Jonathan já acenava, a questão do silêncio, da escuta, e hoje a gente fala muito na experiência da educação, né, da qualidade das nossas presenças,
As nossas presenças também são mediação. Não somente aquilo que a gente fala, a gente compartilha enquanto conhecimento científico, enquanto práticas, metodologias, enfim, a nossa presença é uma experiência mediadora também. Um segundo elemento é pensar que a escola, a universidade, onde nós estamos, seja lá no portão da escola, na secretaria, na sala de aula, num trabalho mais burocrático ou administrativo, é um lugar por excelência de aprendizagens. E, assim, nas teorias pedagógicas a gente tem N entendimentos do que é aprendizagem, né? Gostaria de modestamente propor o que eu entendo por aprendizagem, que é uma percepção progressiva de si e do mundo, num horizonte de amplitude e de profundidade. Às vezes, alguns saberes, conhecimentos, experiências nos ajudam a olhar mais largo, mas a gente precisa de experiências também que nos ajudam a olhar mais profundo. E talvez aqui esteja uma singularidade que nós, como escola confessional, como educação católica, podemos oportunizar, partilhar com as pessoas que nos envolvem, que estão conosco e conosco mesmo, porque nós também estamos envolvidos nesse processo de aprendizagem. Eu tenho um pouco de problema com essa questão de quando a gente entende que, por exemplo, eu faço parte de uma companhia religiosa que tem um carisma, e a função, a missão da presença nossa na educação não é propagar o carisma, né? Tornar o carisma conhecido, porque justamente o carisma é a via pela qual a gente é e atua no mundo. E o carisma se comunica por si. Ele é essa mediação nossa na realização da nossa missão. Então, eu não existo para tornar, a minha missão não é para tornar São Vicente e Santa Luísa mais conhecidos, mas é que a partir da minha experiência, da minha presença, aquilo que animou, motivou a vida e a missão de Vicente e Luísa, continuem fecundando o chão que a gente pisa hoje. E aqui a gente também faz uma provocação, né, sobre o que nós compreendemos por evangelização nesse espaço educativo, considerando que somos, no primeiro momento, escola ou universidade, e temos uma competência voltada a isso para dinamizar. E essa confessionalidade que nós assumimos como uma via que nos singulariza, não no sentido de nos dizer que somos melhores, mas no sentido de comprometimento com aquilo que a gente acredita que é traduzido nas nossas presenças e nossas práticas. E uma terceira consideração é que as aprendizagens são fundamentalmente experiências dialógicas. A gente aprende dialogando. E aí vamos pegar as diferentes mediações de cada segmento, das crianças até os adultos, né? Acompanhando aquilo que a ciência pedagógica, as outras demais ciências têm a contribuir para nós nesse sentido, né? Essas são as três premissas. O diálogo é a experiência aprendente, a escola é o lugar por excelência de aprendizagens, e as aprendizagens são experiências dialógicas. O que isso tem a ver com a campanha da fraternidade, com fraternidade e diálogo, né? Então, alguns olhares sobre a campanha. No primeiro momento, acho que é importante a gente considerar, para além das polêmicas que a campanha tem levantado, eu acho que as polêmicas indicam a sua plausibilidade, o quanto ela é importante, o quanto ela tocou na ferida, né? A campanha, ela atesta em si que a afirmação do diálogo, que o diálogo é um caminho possível. Mais do que possível, ele é um caminho necessário. Então, quando a gente vê 6 igrejas de diferentes matizes, com perspectivas eclesiológicas, pastorais, éticas diferenciadas, mas naquilo que é principal, unidas, proporem uma reflexão da envergadura da campanha da fraternidade desse ano, por si só já é um testemunho de que a unidade é possível, de que o diálogo é possível, de que o diálogo é necessário. Não obstante todos esses desencontros que acontecem, né, e que chamam a atenção para os limites que acompanham a nossa própria compreensão e vivência da fé. E, por outro lado, mais por uma via apofática ou negativa, né, nós temos a afirmação do diálogo como caminho possível, mas também a constatação das experiências ou das situações dos contextos de não diálogo. E ali está aquilo que a campanha da fraternidade acena para essa conjuntura de intolerâncias e polarizações.
por motivos políticos, por motivos religiosos, culturais, e todos eles no mesmo balaio junto e misturado. A gente tem assistido tantos desencontros, enfrentamentos, briga de família, briga de amigos e etc., rixas em redes sociais, algumas experiências praticamente sanguinárias, né? Então, isso indica que a polarização e a intolerância, ela está escancarada aos nossos olhos. E como o Jonathan acenava, a campanha da fraternidade dá nome e endereço para isso. Porque tão importante quanto a gente dialogar, acho que a situação atual, ela nos colocou nesse sentido, é importante que a gente não romantize o diálogo. Não entendamos o diálogo como uma experiência sublime e impassível, né? O diálogo, ele afeta, ele provoca, ele desinstala, ele exige de nós um movimento existencial, um movimento social, um movimento interior bastante grande. Então, não romantizemos o diálogo, mas que possamos nos deixar afetar pelas suas implicâncias. E essa escuta não é uma escuta simples, é uma escuta ativa, é uma escuta provocativa. E acho que isso tem a ver também com o momento atual que a gente vive, né? A não efetivação de algumas atitudes, de novas relações que haviam sido avistadas lá no início, aquela lógica que todos sairemos melhores dessa experiência da pandemia, mais humanos, mais afetivos, mais compreensivos, e não é isso que a gente tem assistido. Nem saímos melhores e, na verdade, nós nem saímos da pandemia. E junto a isso, há uma série de questões que, para nós que somos educação, são matéria-prima necessária e renunciável do nosso trabalho, né? Eu não sei ali nas realidades de vocês, mas nós, na experiência da escola, nós temos assistido muita intolerância da parte de famílias, da parte da sociedade em geral, descontentamentos, e que a gente percebe que, no fundo, é uma carência de encontros profundos, né? Tem toda essa questão que o isolamento social, o distanciamento tem provocado, isso tem um efeito emocional, isso tem um efeito interior também, mas há alguns elementos voltados a um ethos maior, né, que precisam ser provocados. Por que até agora a gente não caiu na conta que a gente precisa, sim, fazer distanciamento, usar máscara, se proteger, cuidar do outro, não viver de negacionismos, estruturar ações mais amplas que garantam o acesso a medidas seguras de prevenção a todo mundo, né? Por que até agora a gente não aprendeu isso? Não é um problema simples de se resolver, mas também é algo que a gente precisa se deparar. E um outro elemento que a campanha chama atenção, que eu acho profundamente importante para o momento e para nós como educação confessional. A campanha chama atenção para a questão do orgulho religioso, como um fator de ampliação e fortalecimento das situações de não diálogo. E pensamos assim, eu fazia esse exemplo numa outra conversa que tinha com um grupo esses dias, né? O que nós temos feito em nome de Jesus? Para alguns, Jesus manda destruir terreiros de santo, e para outros, ele pede para dialogar. Será que o problema está no que Jesus diz ou na nossa interpretação da narrativa, ou na nossa compreensão dessa narrativa religiosa? E como que na situação que nós vivemos no atual momento, esse orgulho religioso que se reveste de intolerância, que se reveste dessa dificuldade de entender que a gente não precisa relativizar o que a gente crê, né? Mas a gente também não tem o direito de afirmar que o que nós cremos é absoluta verdade. Tem um professor meu da teologia que falava uma frase muito sábia e que me vem muito à mente quando penso nessa questão do orgulho religioso, né? Ele falava que a verdade, nós não possuímos a verdade, é ela que nos possui. E nós temos uma compreensão dentro do limite da nossa própria experiência humana. E como narramos essa experiência de verdade, né? Por fim, falamos das premissas, falamos de um pouco dos olhares da campanha, e uma terceira parte seria pensar compromissos. Dom Helder Câmara tem uma frase que diz assim, que um dos meus anseios ao chegar ao infinito é a esperança de que ao menos lá as paralelas se encontrem, para que a gente não crie caminhos, não vivamos em caminhos paralelos.
A Laudato Si tem uma expressão muito propícia para pensar a educação, tenho refletido ela um pouco na linha da pedagogia do diálogo, lá no número 202, quando fala da espiritualidade, da educação e espiritualidade ecológicas, né? E ela fala que a mudança que a gente precisa e espera e quer fazer acontecer, ela implica a consciência de uma tríplice consciência, de origem comum, de recíproca pertença e de futuro compartilhado. Acho que essas três categorias ajudam a gente a resolver muita coisa no âmbito do diálogo. Se nós tivermos consciência, né, cultivarmos em nós essa consciência que todos temos uma mesma origem, embora as nossas narrativas religiosas dessa origem podem ser diferentes, mas ela não muda, né? Encontrar sintonia, né, nessas possíveis narrativas que há. Essa recíproca pertença, acho que a gente precisa, a gente pode olhar para isso hoje muito no que a pandemia tem nos colocado, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos diretamente ligados e dependentes uns dos outros. E o futuro partilhado, pensando no futuro que temos para além da pandemia, né? O futuro que nós queremos e aquilo que o Jonathan falava na experiência da Ágora, me remeteu a essa questão. Que futuro nós queremos para nós? Um futuro que seja representativo, inclusivo de todos e de todas, né? Então, trago aqui 5 possibilidades para a pastoralidade, para a gente pensar essa dimensão de pastoralidade dentro dos espaços onde a gente está. Primeiro, universidade e escola é lugar de uma pluralidade latente e potente. Eu aqui no colégio de Foz, gente, nós temos dentro da nossa escola até estudantes católicos. A gente tem muçulmanos, coreanos, chineses, árabes, culturas e religiões, né, de diferentes. E a escola é a escola confessional católica. O que é a confessionalidade no diálogo com essa pluralidade? Muito mais do que um aceite diplomático da existência de outras culturas e religiões, é como que a gente agrega, conhece, articula e potencializa essa diversidade nos espaços onde a gente está. A diversidade, a diferença, ela não é um acidente de percurso. Nós dialogamos não apesar das diferenças, mas a partir delas. Creio profundamente nisso. Segundo, a pastoralidade, como mobilizadora da identidade institucional, ela pode contribuir de uma forma muito significativa para buscar, sistematizar e comunicar os princípios dialógicos presentes na própria herança de carisma e de confessionalidade que nós temos, no movimento de atualização e ressignificação. Uma coisa é o século XVII de Vicente e Luísa, que foram meus fundadores, e o modo como eles assumiram, assimilaram a experiência do Evangelho e traduziram em suas práticas, inclusive na educação. Outra coisa é o tempo que eu vivo agora. Então, como que a gente conserva aquelas intuições e as traduz de uma maneira fecunda e atualizada no nosso tempo. E acho que um outro elemento muito importante, e aqui vai naquilo que Jonathan falava do silêncio, e que às vezes a gente esquece. Eu entendo que é uma dimensão estética do diálogo. O diálogo não é uma experiência técnica ou meramente verbal, enfim, linguística. A estética e a dimensão estética ajuda a gente a resolver algumas coisas que talvez pelas palavras a gente não consegue. Para nós, na educação confessional, isso está muito ligado à simbologia, à ritualidade, às tradições que a gente tem, às práticas, seja práticas orantes, o cultivo da espiritualidade, né? E nesse sentido, a pastoralidade ela pode explorar de um modo muito positivo essa dimensão estética do diálogo. Olhando, por exemplo, para a realidade do corpo docente hoje, nós temos feito algumas experiências nesse sentido, de termos momentos, mesmo que virtuais, de meditação ou de oração, de um ofício, dessa escuta interior, e o quanto isso tem sido benéfico para a saúde emocional e espiritual das pessoas. Acho que a pandemia e os tempos remotos têm colocado à tona essa fragilidade interior que temos, e o quanto podemos, como educação confessional, contribuir com isso, nesse cultivo. Cuidado é o outro nome de pastoralidade, a meu ver, né? E é um cuidado que
que implica também cuidar de quem cuida, né? Por outro lado, a presença solidária, entender esse conceito como o reconhecimento dos muros e das pontes presentes no espaço onde a gente está, e uma solidariedade que é afetiva e efetiva, usando os termos de meu fundador Vicente de Paulo, né? Ele falava assim: amemos a Deus, minhas irmãs, amemos a Deus, mas que seja com a força de nossos braços e o suor de nossas frontes. Então, a afetividade, mas também a efetividade das nossas presenças solidárias. E, por fim, o diálogo e a relação de diálogo e formação continuada. Acho que é um pouco dessa experiência que a gente está fazendo agora aqui nesse momento conjunto, né? O que temos contribuído afetiva e efetivamente para que nossos educadores e educadoras sejam presenças dialógicas lá nos espaços onde eles estão. Gostaria de concluir recomendando uma obra primorosa do Tolentino Mendonça, que é Libertar o Tempo, para uma arte espiritual do presente. Um dos capítulos diz assim: a arte do não saber, a arte de não saber. Creio que um dos grandes riscos que a gente vive hoje, nesse tempo eu, digamos assim, tive essa intuição a partir de toda essa situação de polarizações e de conflitos que teve por causa da campanha, e são conflitos que estão numa guerrilha digital e midiática muito intensa, né? E a temporalidade do diálogo é outra. O diálogo, ele exige um processo. A gente que cuida, eu tenho um monte de planta aqui atrás, né? A gente que gosta de planta ou de jardim, enfim, eu digo que não sou eu que cuido das plantas, mas elas que cuidam de mim, porque elas nos ensinam a necessidade do processo, a necessidade do tempo. O exercício dialógico também exige isso. Não é um bate-rebate. Não é um vídeo polêmico aqui que é respondido por uma atitude polêmica polarizada do outro lado, né? Então, esse tempo que nós precisamos é o tempo do fermento no pão. Se você pôr o pão passar antes do fermento fazer efeito, meu filho, vai virar um tijolo. E esse não é para construir ponte, não, né? Então, esse tempo necessário para que a experiência dialógica, ela nos transforme a partir de dentro. Acho que esse é um convite para nós, como educação, assumirmos nas nossas práticas e nas nossas presenças. Gratidão pelos ouvidos generosos de vocês, estamos aí para conversar mais. Gratidão, irmã, pela belíssima aula, assim, uma reflexão profunda, e que nos convida realmente a ressignificar a nossa prática educativa, né? Agora a gente vai abrir espaço para perguntas, né, para intervenções, mas antes de abrir para o público, né, eu vou fazer uma provocação primeira, né? Eu acho que em ambas as falas estava muito presente, e repito, a questão da alteridade. O que me parece, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né, e a irmã tocou na consciência de origem, enfim, é que, infelizmente, nós vivemos a lógica da identidade, né? E aí esse modelo econômico que nós vivemos apregou a cada momento isso, da não aceitação da diversidade, da não aceitação da diferença. E, infelizmente, esse modelo de pensamento chegou até as nossas instituições, né? De que é preciso que nós formemos sujeitos que atendam de uma maneira muito eficaz às demandas, né, que esse modelo de pensamento nos impõe. E eu tenho batido muito nisso, né? E isso está muito presente, por exemplo, na Nova Razão do Mundo, né, do Dardot e do Laval, né, que infelizmente a educação tem convertido sujeitos em dispositivos de eficácia, né? O sujeito ele precisa construir um processo formativo de uma maneira tão técnica, e aí exclui o diálogo, exclui a possibilidade do cuidado. Esse processo formativo é um aniquilamento da identidade própria para a construção de uma outra identidade que possa atender de uma maneira muito eficiente à lógica do mercado, né? E a sala de aula se converteu numa espécie de luta, né? Eu não aceito aquilo que é diferente. Enfim, né? E aí me parece que pensar a alteridade, né,
E aí sim, esses elementos que a irmã trouxe, que o Jonathan trouxe, são elementos que nos fazem, que nos provoca a tal ponto, porque a aprendizagem, a experiência do aprendente já significa em si mesmo a ideia do outro, né? Não há aprendizagem sem o outro, né? Mas o outro é meu adversário, né? Enfim, né? Ou essa lógica dominante me diz que o outro é meu adversário, né? E aí eu queria... E aí tá interessante, né, que você tocou no conceito que eu acho extremamente importante para a gente compreender que nós somos natureza, né? Essa consciência de origem, né, que é aquela liberdade negativa que faz com que nós pensemos a natureza em um grau maior, mas nós somos natureza, infelizmente nos conduziu ao que nós estamos hoje, né? A natureza é aquele bem manipulável que nós podemos fazer com ela o que nós queremos. Nós não somos mais natureza, nós somos superiores à natureza, né? E aí tem essa ideia de que, olha, o outro ele é sempre objeto de dominação. A alteridade, a diversidade não é mais permitida nesses espaços, né? Infelizmente. Então, assim, foi bom ouvi-los, né? E aí eu provoco nesse sentido, né? Como é possível hoje nós vivermos a alteridade sem dizer para mim mesmo que ali está o outro? Não, o outro é sempre outro. Não preciso dizer que o outro está ali. Eu não preciso dizer que o outro é diferente de mim. Como é possível a gente viver isso, né? Ressignificando o nosso modelo, ressignificando a nossa estrutura de pensamento, né? Enfim. O que vocês acham disso? É mais uma forma de provocar mesmo vocês. Enfim. Obrigado pelas belíssimas falas e abre espaço agora também para a gente ouvir as pessoas que estão aqui. Que pergunta, hein, Raquel? Vou deixar para você. Eu lembrei muito, quando você falava, Fábio, do Byung-Chul Han, né, um maravilhoso aí que está trabalhando essa questão da sociedade do desempenho, sociedade do cansaço, né, e pensando essa autoexploração, porque hoje a diferença que tem no capital que às vezes a gente percebe porque a gente é que se explora, né, a mão invisível é tão grande assim, eu sou explorador de mim mesmo e ainda acho que isso é uma grande realização, né, encho meu lápis de muita coisa, produzo bastante, tenho que trabalhar, fazer um tanto de pós-graduação, cada curso. A irmã Raquel, ainda bem que ontem ela me deu uma notícia de salvação, que ela falou que tem vida pós-doutorado. Aí eu falei assim, graças a Deus. Mas pensando como que a gente está nessa troca contínua, eu não consigo elaborar uma resposta, mas assim, o que me traz dessa fala sua? Que é esse tensionamento dos diálogos e dos espaços. Gostei muito quando a irmã Raquel falou que a gente precisa parar de romantizar o diálogo, né? E isso me inquietava muito, assim, em alguns momentos que a gente foi aprendendo a fazer diálogo, porque o diálogo tensiona, nos ajuda tensiona o que está dentro de mim, as concepções que eu tenho, aquilo que eu trago como verdade, né? E aí isso vai me ajudando a entender, gente, que o mundo é múltiplo. E o engraçado que o capital já entendeu muito bem essa jogada. E aí aqui, porque tem a diferença do capital também, o capital neoliberal. Gente, quanto que fala de diversidade hoje dentro das empresas? Que a diversidade é importante para a criatividade, né? Que os momentos disso é importante para a gente criar mais. E aí é muito difícil, porque sempre a gente está tensionando para produzir mais, sempre se tensionando para ter mais para o outro, mas não para de fato pensar assim, como que a gente melhora e traz mais qualidade de vida? Eu acho que é um desafio, a alteridade hoje, Fábio, eu acho que é um dos grandes desafios, porque não é fácil esse processo, porque já está praticamente automatizado dentro da gente se autoexplorar. Sou eu cada vez mais, eu sou a força, esse lado animal nosso, egóico, eu acho que está cada vez mais forte. E aí eu tenho que pensar muito, para mim, é muito o silêncio, e esse silêncio dos padrões que vão me ajudar a perceber esse processo de alteridade. Sem silenciar esses padrões, eu acho que é muito difícil a gente conseguir construir, atravessar a ponte.
e perceber esses encontros aí que precisam acontecer. Então, vamos lá. Eu acho que eu caminho nessa referência que o Jonathan também traz. Também lembrei de Jonathan de Byung-Chul Han. Acho que ele é pessimista, mas ele é muito provocativo, né? Faz a gente pensar em muitas coisas que não tinha se antenado. A gente vive numa crescência de busca de liberdade, né? Aí a reflexão de Byung-Chul Han chama a atenção que esse discurso, essa narrativa que nós estamos construindo de liberdade é, na verdade, a nossa maior prisão. Nós estamos aprisionados por isso. E penso que talvez isso se aplica a essa compreensão de diversidade e de identidade. A meu ver, são dois conceitos que são de uma fácil instrumentalização, a narrativa de fácil instrumentalização. Se a gente olhar no conjunto, até do mercado, mas de experiências religiosas, enfim, por vezes essas duas compreensões elas são usadas como até um marketing, né, institucional, enfim. A gente acolhe a diversidade, a gente aceita, então a gente coloca isso, ou a gente somos um grupo de identidade forte, enfim. Então, o que a gente ganha com essa absolutização das narrativas, né? Eu acho que o risco está justamente nisso, da gente querer absolutizar alguns discursos, mesmo aqueles que se revelam potencialmente libertadores, né, ou dialógicos. O diálogo não é posse de ninguém, né? Então, dizer que porque nós, Jonathan, estamos envolvidos na caminhada ecumênica, a gente sabe dialogar. Não sabe, aprende todo dia. Sai da porta, o primeiro enrosco aí, que com uma pessoa que surge uma situação aí conflitiva, a gente está aprendendo sempre. Então, se assumir como sujeito aprendendo do processo é fundamental. E como que a gente também assume que as nossas organizações, os nossos coletivos estão nesse mesmo movimento de aprendizagem, né? E aqui eu me remetia também a uma questão de que o diálogo ele não é para evitar ruptura, né? O diálogo não é para colocar panos quentes nas coisas, o diálogo não é para a gente ter uma boa vizinhança com todo mundo. Talvez esse seja o perigo. E um exemplo que costumo utilizar com frequência, porque é uma coisa que eu via de fato, né, e me incomodava muito. É muito fácil, gente, a gente fazer agora não no presencialmente, né, mas enfim, que seja numa live, o que for. A gente reunir um pastor de cada igreja, né, que se conheçam minimamente, que aceitem compartilhar de um momento conjunto, todo mundo dá as mãos, reza o Pai Nosso, a gente tira uma foto, publica em rede social, e depois cada um volta para casa do mesmo jeito que chegou nessa experiência, né? Isso é fake, isso é diálogo fake. Então, o diálogo, ele tem as suas exigências no sentido de a gente tomar uma posição, inclusive de escolher o diálogo e o lugar do diálogo. Aqui compartilho um olhar meu. Eu nunca fui muito afeita a esse negócio de redes e lives e etc, né? Estou com vocês aqui porque é um espaço minimamente interno que a gente consegue ter uma interação. Live a gente não sabe quem que é o interlocutor que está do outro lado. E você pode falar abobrinha e interpretar salada de fruta, né? Isso não é diálogo. Isso é você gerar conteúdo para essas milícias digitais, né? Então, dentre todas essas polêmicas, eu fiz um exercício profundo de escuta interna, tensa, né, exigente, e que me levou a escolher um espaço onde eu percebo que é o meu espaço de ser provocadora de diálogo. Que talvez não é o espaço do Jonathan, o espaço do Fábio, mas é o espaço onde eu me sinto chamada e vocacionada para fazer a minha missão dialógica, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. E uma outra coisa, quando a gente lida com essa questão sobretudo das intolerâncias e dos discursos de identidades rígidas, toda atitude de intolerância, de ódio, ela fala muito mais da pessoa que a faz do que da igreja que ele congrega ou da causa que ela representa. Eu costumo falar que tem algumas coisas nesse âmbito da intolerância religiosa, dos discursos de ódio, tem questões que são, sim, questões de fé. Eu acho que as igrejas, as religiões precisam se debruçar, nós precisamos fazer um exercício profundo de pensamento nesse sentido, né? Mas tem questões que é questão de terapia, uma boa terapia ajuda a gente se integrar, se resolver, e tem outras questões que é questão de polícia, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse discernimento também.
Obrigado, Jonathan. Obrigado, irmã. A Maria do Rosário levantou a mãozinha aqui. Acho que ela quer. Maria? Oi, boa tarde. Boa tarde. Ei, boa tarde. Eu não poderia deixar de falar, que eu estou aqui muito emocionada, umas 3 falas, e a irmã Raquel, a gente precisava de que ela estivesse com a gente 24 horas. Não tem jeito dela vir para cá ficar comigo, não. Muito fofo, palavras, uma voz que penetra no coração da gente, tão suave, tão doce, tão misericordiosa, e uma pessoa de Deus. O senhor também, que está comigo falando, o senhor está muito maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade, tá? É um evento que a gente precisa nesses tempos de solidão que estamos. E o Jonathan, que eu não posso falar muito dele, não, senão eu vou chorar. Jonathan é um grande querido. Jonathan, eu conheço o Jonathan há precisamente, acredito que muito mais do que 20 anos, do que 25 anos. Foi um dos meus primeiros alunos no Unileste, do qual eu guardo muita admiração, muito orgulho, muita alegria. Assim, é uma pessoa que, abençoados sejam os professores que tiveram o Jonathan como aluno e as pessoas que conhecem o Jonathan como pessoa, como irmão, de fé, camarada. Eu queria pontuar uma fala da irmã que eu achei muito interessante nesse momento que nós estamos vivendo de uma pandemia, de uma onda de horrores, de mortes na nossa frente, e, ao mesmo tempo, de tanta violência, de tanta intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de gêneros. E eu falo que quando a gente precisa, muitas vezes, sentir na carne, sentir na pele, para a gente começar a entender o quanto que nós ainda somos pobres nessa aceitação do que hoje não tem como se definir, né? Os seres humanos, as suas generalidades, as suas escolhas, sejam elas raciais, políticas, sexuais. E eu tenho muito orgulho de dizer que em minha família eu tenho todas as orientações, todas as orientações religiosas, raciais. Eu tenho cunhadas que foram criados no meio da Amazônia, que dançam candomblé, que né, fazem, né, são do candomblé, do espiritismo, dos evangélicos. Eu tenho orientações sexuais diferentes na minha família e amo as pessoas do mesmo jeito. Não tem como negar. Eu tenho um sobrinho ou uma sobrinha, né, que tem a sua orientação sexual, eu os amo do mesmo jeito. Aprendi a deixar de fora toda aquelas coisas. Eu não falo valores, porque valores a gente não joga fora, né? Mas de compreender e de ter um coração que acate isso com amor e não com revolta. Então, é disso que a gente precisa, dessa fala, e, ao mesmo tempo dessa fala, amei quando também a irmã Isabel falou do quanto que o silêncio é importante também nesse momento. O nosso silêncio espiritual, né? O falar, o estar com Deus, unicamente com Deus nesse momento. E eu gostaria de encerrar com uma frase que eu tenho, assim, que eu amo, que o padre Fábio de Mello, num livro dele, ele escreveu que a primeira conversa que nós temos que ter todos os dias, quando nós acordamos e quando nós deitamos, é conosco
e com Deus. Tem que ser a primeira conversa diária, quando acordamos e quando deitamos. Conversar conosco, fazer uma análise e aí sim também conversar com Deus. Não é levantar e a primeira coisa que pegar é o celular para ver o WhatsApp, né? Antes abrir os olhos e agradecer por estarmos vivos e ouvir a palavra de Deus. Eu não abro um celular, eu não abro uma rede social antes de ouvir o Evangelho e antes de agradecer a Deus por saber que eu estou viva e que eu vou poder contribuir com o mundo de alguma forma, né? Então, eu peço encarecidamente que todos nós nos unamos em oração, que todos nós sejamos irmãos e que tenhamos misericórdia desse mundo que está triste, que se a gente for pensar, a gente chora o dia inteiro. Mas quem tem fé vai com muito amor e muita resiliência. Eu agradeço essa oportunidade. Foi uma tarde inesquecível. E, Jonathan, não saia da minha vida por nada. Estou de olho em você. Irmã Isabel, fique com Deus. A senhora é uma santa maravilhosa. E muito obrigada pela sua... Obrigado, Maria, pela contribuição, querida. Infelizmente, nosso tempo já tá se esvaindo, né? Se fosse do nosso gosto, a gente passaria aqui horas e horas discutindo uma temática que nos é tão cara, né? E gostaria aqui de resgatar uma fala da irmã que ela disse sobre estética, né? A estética do diálogo. Eu diria, expandindo um pouco mais a ideia, eu acho que a gente precisa de uma educação estética, no sentido de tentar resgatar tudo aquilo que essa racionalidade da violência sucumbiu. Infelizmente, nós estamos num tempo que exige de nós uma profunda sensibilidade, mas, infelizmente, devido a todo esse processo de violência que nos constitui, né, nós estamos vivendo a insensibilidade. Eu acho que pensar em uma racionalidade estética ou numa educação estética é justamente tentar resgatar aquilo que nos torna humanos, né? As nossas qualidades de humano, que é justamente pensar o outro desde essa diversidade, desde essa alteridade, desde essa coletividade, né? Acho que o Jonathan trouxe uma ideia interessante, né? É o comum, é a comunidade que transforma, é o coletivo que transforma. Ainda que nós estejamos vivendo momentos que exigem de nós o isolamento, né, esse distanciamento do outro, ainda assim, momentos como esses, que reúnem mais de 30 pessoas em uma sala virtual, que é um outro modo de estar na coletividade, nos fortalece e nos faz acreditar que outro mundo é possível a partir de uma reflexão profunda sobre a realidade, dessa escuta cuidadosa do que o outro tem a nos dizer, do que o outro tem a nos ofertar. E, para terminar, agradeço demais a participação de todos e todas, do Jonathan, da irmã. Saímos aqui dessa sala profundamente agradecidos, porque tudo que aqui ouvimos nós vamos levar para nossas práticas, né, escolares ou não, né, práticas de vida, porque não se resume apenas à escola ou à universidade. É uma prática que, como bem disse a irmã, ao abrir a porta eu vejo um outro que é diferente de mim e que me ensina que eu preciso ressignificar toda a minha estrutura. Eu preciso aprender, mesmo sem ele falar nada, eu preciso aprender com ele, porque ele é diferente, porque ele tem uma história, tem uma memória. A história que o constitui, para mim, inexiste. Enfim, eu preciso olhar o outro em sua mais infinita nudez, como diria o Kafka, né? Então, que sejamos estéticos, né? Que o nosso diálogo seja pautado na estética do diálogo, que nós possamos viver isso nessas nossas práticas. Agradeço demais a participação de todos. Só para lembrar
né, no dia 19 de maio, nós teremos a outra edição do Diálogos, né, da Pastoralidade. A temática proposta será o Pacto Educativo Global, e nós contamos também aí com a participação de todas e todas, né? Sem vocês não há diálogos, né? Diálogo não é um monólogo, né? Por isso que todo mundo tem que participar. Contamos com todos e todas. Muito obrigado pela participação. Grande abraço. Seguimos. Obrigado, gratidão. Faz bem. Jonathan, quero te ver. Precisamos. Ei, maravilhoso, obrigada. Vou tirar uma foto com você aqui, peraí, tá? Sai não. Peraí que eu tô printando aqui, viu? Essa tem que ser viradinha, Jonathan. Depois a gente bate um papo lá no Zap. Tá bom, pode deixar. Foi bom te ver. Um abraço muito grande. Fica com Deus. Com Deus. Você também. Tchau. Tchau.